Cara, complicado, né? Complicado e assustador a forma que o Fluminense vem jogando, mas graças a Deus que a gente conseguiu essa vitória no finalzinho, nos acréscimos, gol de cabeça do Everaldo. Tá bem, né, irmão? Embaixo da trave, o, o Arias cruzou na cabeça dele, sem goleiro, quase praticamente sem goleiro, ele só pô, pra dentro. Cara, o Arias, no segundo tempo, ele pegou a bola debaixo do braço e falou: Porra, vou virar esse jogo. O Arias, principal responsável por esses 3 pontos, é do Arias. Eu não sei se o Fluminense paga bicho, alguma coisa assim, por vitória. Porque se for para pagar, ou paga, o bicho de todos os jogadores tem que ser direcionados ao Arias. Que é ele no segundo tempo, ele sofreu falta por trás. O árbitro, deixa eu ver o nome desse árbitro, é o Rafael Klein. Anota esse nome. No segundo tempo teve dois lances claros de jogador do Fluminense correndo no campo de ataque e o jogador do Sport dá um pontapé por trás e o cidadão é mais um, tá? É mais um árbitro para a gente colocar na nossa lista aí de prejudicar o Fluminense. O cara dá um pontapé por trás, foi no Arias e no Serna. O Serna tá indo lá na ponta esquerda, correndo igual um maluco. Entrou bem o Serna, ainda fez um gol, né? O gol de empate foi dele. Também numa assistência do Arias, que eu disse que o Arias carregou o time nas costas no segundo tempo. Assumiu a responsa. Eu ganho mais de 1 milhão. Foi isso que o Arias deve ter passado na cabeça dele. Eu ganho mais de 1 milhão. Vou assumir a responsabilidade aqui na ponta direita. O Arias foi correndo em direção no campo de ataque, o cara deu um pontapé, o juiz, o Rafael Klein, anota esse nome, deu amarelo para o jogador do Sport. Aí no outro lance, o Arias também, numa jogada individual, pontapé por trás, cartão amarelo para o jogador do Sport. Era no mínimo ter expulsado 2 jogadores. E teve um lance que o Arias ele entrou na grande área, recebeu a falta, foi puxado na borda da camisa, deslocado, o camarada foi pro VAR e não deu o pênalti. Parece que é proibido, acho que é alguma ordem lá na CBF, não sei o que acontece, que é proibido marcar pênalti no Arias. O Arias sofreu vou dar uma de Gerson aqui, sofreu 350 mil pênaltis e não foi marcado nenhum. Impressionante. Era pro Arias ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, tanto pênalti que ele sofre. Ele é o batedor, né? Primeiro tempo do Fluminense preocupante. Primeiro um erro na escalação. Ele colocou o Fábio, o Samuel Xavier. Eu não sei porque ele colocou o Samuel Xavier. Eu acho que a ideia dele era colocar o Guga, mas ele começou com o Samuel Xavier. E o maior problema do Fluminense no primeiro e no segundo tempo, principalmente no primeiro tempo, é a avenida Samuel Xavier e Inácio. Pelo amor de Deus, o lado direito do Fluminense foi a avenida do ataque do Sport. O Sport só atacou ali pela ponta esquerda, no lado direito de defesa do Fluminense. E o gol do Sport saiu aos 25 minutos justamente por ali, nas costas do Samuel. Samuel fez um jogo muito ruim. Nas costas do Samuel, o Inácio no confronto direto com ponta, o cara passou como se o Inácio fosse nada, fez o cruzamento, o atacante do Sport se antecipou e o Freitas atrasado, o cara cabeceou 1-0 para o Sport. O gol foi aos 25, antes disso já dava para prever, ó, o gol do Sport vai sair ali pelo lado direito de defesa do Fluminense. Os 2 zagueiros do Fluminense, meu Deus do céu, se apertar, geme. Se pressionar, é rapaz. Se botar uma bola longa no contra-ataque, eles chegam atrasados. É impressionante o custo desses jogadores e o benefício nulo para esses 2 defensores. O que o CEO Mário gastou com esses 2 defensores que vieram da Liga Peruana é de assustar. E você olha para o banco de reserva, tem Manuel e Thiago Santos. Aí o cara, daí ficam falando porra, dá vontade de rir. Daí falam de Richarlison, falam de Firmino, só falam de atacantes, cara. O maior problema do Fluminense é na defesa. É nas laterais, principalmente lateral direita e defensor, cara. Se não for o Thiago Silva, que agora só vive machucado, quem faz a dupla com ele? Pelo amor de Deus, mano.
Os caras essa dupla de zaga só joga bem quando o Fluminense está no ataque. Quando tem uma bola longa, um contra-ataque, porra, parece que estão carregando um saco de cimento nas costas. Primeiro tempo horroroso do Fluminense, em todos os sentidos. O Fluminense até teve chance com o Canóbio, que chutou, o goleiro fez uma grande defesa, do Arias, que perdeu um gol de cabeça debaixo da trave, criou algumas chances, mas mesmo assim o Sport foi perigoso nessas bolas longas, nesse contra-ataque, e botou uma bola na trave no primeiro tempo. Meu Deus, a bola que o cara chutou, eu acho que o Fábio fez uma defesa, daí no rebote o cara chutou, a bola bateu na trave. O Fluminense fez tudo errado, desorganizado. Primeiramente, eu estava falando de escalação, o Hércules voltou ao time titular muito mal, o Ganso passeando no campo, parecia que nada estava acontecendo, e o erro principal, a escalação do Canóbio na ponta esquerda, fez praticamente nada novamente ali na ponta esquerda. Se você vai colocar o Canóbio com 4-3-3, pensando que ele vai ser ponta esquerda, já era para o Renato ter percebido isso, que o Canóbio não é atacante, ele pode ser qualquer coisa, pode ser até gandula, sei lá, bilheteiro das Laranjeiras ou do Maracanã, mas ponta esquerda, o Canóbio, eu acho que ele nunca foi. É impressionante. E olha que o Serna é peladeiro. Ele é esforçado, ele é corredor assim como o Canóbio, corre tanto quanto o Canóbio. Se é para correr, comparar de corrida, os dois correm igual. Mas o Serna, ele resolve, cara. O Serna vai lá, faz um gol de cabeça, o Serna puxa o cara para 1 contra 1, vai no drible, leva na linha de fundo, dá assistência, faz gol salvador. Pelo menos o camarada é esforçado e consegue terminar um lance ofensivo. Cara, não pode o Renato chegar, depois que ele já está esse tempo no clube, já com mais de 5 jogos, o camarada insistir com o Canóbio de ponta esquerda. Então o Fluminense não pressionou, não jogou no campo do adversário. Até quando eu falo pressionou, até que o Fluminense teve no ataque, o Fluminense teve 70% de posse de bola, mas é 70% de posse de bola inútil. Criou nada de bom no primeiro tempo. Fez 10 finalizações, 7 para fora. Né? Não dá, você dá 10 finalizações, 7 para fora, então o pé da galera precisa calibrar. Quando eu disse que o Fluminense não pressionou, é aquela pressão no campo do adversário, a pressão na saída de bola dos defensores do Sport. O Fluminense só começava a sua marcação, ia fechar o espaço a partir do meio de campo, no seu campo de defesa aí, amigo, não tem quem aguente. O Fluminense precisa novamente voltar a fazer essa marcação em bloco alto, pressionando a saída do adversário. E um dos motivos da pressão do Sport e do Sport ser melhor do que o Fluminense e ter saído com 1-0 no placar foi justamente isso. Um Fluminense desorganizado, um Fluminense marcando mal, um Fluminense marcando muito atrás, um Fluminense vulnerável no setor defensivo. E não é só nesse jogo contra o Sport. Em outros jogos também, bola longa, contra-ataque, é um Deus nos acuda. Segundo tempo, ele troca no intervalo, ele viu que fez merda, ele tira o Canóbio e coloca o Serna. Se era para botar um 4-3-3, 2 caras espetados pelo lado do campo, entra com o Serna ou com qualquer um, ou com o Denilson Roupeiro, mas com o Canóbio não dá. Ele fez essa alteração no intervalo, o time voltou tão mal que ele tenta corrigir logo com os 9 minutos de jogo, né? Ele tirou o Ganso com 9 minutos do segundo tempo. Fosse um tempinho atrás aí ia chiar pra caramba, mas ele saiu pianinho. Com 9 minutos ele tenta corrigir o time, porque ele viu que no papo dele, no intervalo, o esporro que ele deve ter dado não surtiu efeito. Ele tirou o Ganso, zero esforço, andando em campo. Tirou o Hércules, também muito mal, até agora o Hércules não mostrou porque é um grande herói da mitologia. Aí ele colocou, aí que tá o problema, ele tirou o Ganso e colocou o Lima. Aí é osso. É outro para ficar desfilando em campo, dando passe para o lado. E o Nonato também não entrou como... Tem, né? O segundo tempo do Fluminense foi de vontade. É até elogiável o segundo tempo do Fluminense. Foi como não tinha organização, como não tinha entrosamento, né? Por causa foi trocando ali a partir dos 9 minutos, entrou o Lima, entrou o Nonato, o Serna de ponta. O Fluminense foi na vontade.
E principalmente num camarada que eu falei no início do vídeo, que é o Arias, que pegou a bola debaixo do braço e falou: vou decidir esse jogo pra gente. Principalmente aí. Mas o restante entrou com vontade. Aí, aos 14 minutos, o Fluminense empata o jogo. Numa jogadaça do Arias, cabeceio do Serna, pô. Serna botou pra dentro. Pode jogar até de falso 9. Atenção do Serna. Vai que ele joga de falso 9. Dizem que há uma suspeita que o Renato relacionou o Renato Augusto no jogo de hoje, pensando no Renato Augusto jogar como falso 9, um centroavante. Dizem por aí as más línguas. Dizem que ele já jogou assim no Corinthians de falso 9. Bate bem na bola o Renato Augusto. O problema é ele entrar em campo e se machucar. Mas o Ceará foi lá e empatou o jogo aos 14 minutos. Aí, a partir desse lance, dessa jogada individual, essa assistência do Arias, a gente pôde observar que o Arias assumiu a responsabilidade do jogo. Aos 24 ele tira o Martinelli, muito cansado. É um outro erro na escalação. Eu senti que o Martinelli ele já entrou cansado. O Martinelli já entrou cansado. E o engraçado é que o Renato, no último jogo contra o Botafogo, ele falou que o Martinelli estava desgastado. Pô, se o Martinelli está desgastado, ele começa o Martinelli como titular e só troca o Martinelli aos 24 minutos, pô. Quer forçar uma barra ruim, eu sei que não é a intenção dele, mas acaba forçando uma barra ruim do Martinelli ser vaiado, sem necessidade. Não era nem para ter começado a partida, colocava o Bernal, ou até mesmo o Lescano. Ele colocou o Lescano aos 24 minutos no lugar do Martinelli. Começasse com o Lescano, pressionando o Sport. E o Paraguai entrou bem de novo. O moleque se movimenta, o moleque pede bola, tem personalidade, toca, parte para cima. Gostei do Lescano. Erro do Renato. Escalação do Canóbio. Começar com o Martinelli. Ainda mais ele falando que o Martinelli estava morto com farofa no jogo contra o Botafogo. Aí aos 26 minutos é um pênalti do Arias, que o cidadão Rafael Klein, anotem esse nome, não marcou aos 26 minutos. As duas faltas, logo no lance seguido, teve duas faltas de contra-ataque do Fluminense. O Fluminense tentando virar o jogo no Arias e no Serna. Expulsão clara, o camarada não expulsa, revoltante isso. E aos 46 ele tira o Samuel Xavier e coloca o Guga. Não entendi. Não sei se o Samuel sentiu alguma coisa, não sei, o Fluminense estava pressionando, era para nem ter colocado o Samuel, principalmente pelo primeiro tempo que ele fez, mas ele botou o Guga aos 49, não entendi essa alteração. Aos 46 ele colocou o Guga na lateral direita. O Guga deveria ter começado o jogo. Aí aos 51, mais uma linda assistência do Arias, o Everaldo, um bonde, é aquele centroavante caneludo, recebe um presente açucarado. Cara, é só... Pô, se o Everaldo... Amigo, 13 minutos de vídeo. Se o Everaldo perde aquele gol, um gol vazio, ele sozinho, com 1,90 m e lá vai pancada, ele não faz aquele gol aos 51 minutos do segundo tempo, tem que rescindir o contrato do Everaldo. Amigo, desculpa, você é qualquer coisa menos centroavante. Aí o Fluminense, graças a Deus, virou o jogo 2-1. O maior responsável por essa virada se chama John Arias. Vale o salário que recebe. Vitória do Fluminense. Não fez um bom jogo, mas no segundo tempo teve muita raça e muita vontade para virar o resultado. Graças a Deus o Fluminense venceu. A duras penas, mas venceu. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo. Fui!